obrigado, Senhor, porque a gente está tendo o privilégio de passar o dia na presença dos nossos irmãos e na Tua presença, ouvindo os ensinamentos da Tua palavra, Pai. Muito obrigado, abençoa essa tarde, ajuda os meus irmãos agora nesse momento a superarem o cansaço físico, todo tipo de distração. Por favor, Senhor, que o Senhor continue falando com a gente, abençoando nossas famílias, nossos filhos, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Faz parte do nosso discipulado, faz parte da nossa doutrinação aos nossos filhos, falar sobre tudo que Deus criou. E a gente precisa falar sobre sexo com os nossos filhos. 2 livros para ajudarem vocês, ensinando a sexualidade saudável aos seus filhos, uma abordagem bíblica para prepará-los para a vida. Jim Burns, um americano também especializado em aconselhamento familiar. Muito bom ler esse livro, top, aconselho vocês, façam uma encomenda ali na secretaria. E esse daqui, apesar de ser extremamente barato, é extremamente rico. Uma revista, R$4, tem só 50 aqui na secretaria. O Deus do Sexo, como a espiritualidade define a sua sexualidade. Material ótimo da cultura cristã, falando sobre o que a Bíblia fala sobre sexo. Então, isso é uma abordagem para toda a igreja. É uma revista no formato de escola dominical, mas que é bênção, serve para qualquer idade. A partir do discernimento, já aprendeu a ler e escrever, consegue ler essa revista, já vai ser bênção. E o outro é específico para pais com filhos já passando para a adolescência. Excelente o livro, vai ajudar muito pai e mãe que fica enrolado nesse assunto a falar desse assunto com as pessoas, com os seus filhos. Mas vamos lá. Quando os pais cristãos devem falar sobre sexo com os filhos? Acredito que nos últimos 15 anos, 20 anos, o Ocidente sofreu mudanças radicais em tudo que diz respeito à sexualidade humana. O assunto ganhou tanto nome esquisito, né? Binário, não binário, relacionamento aberto, binário, mas eu não sei explicar esses negócios todos. Poucos aqui saberiam explicar para os seus filhos o que essa pluralidade de nomenclatura significa. Dentro do próprio espectro dos desejos homoafetivos, hoje existe tudo que é letra. No meu tempo era LGBT e acabou. Agora é LGBTQYZW+. Não para. Se poucos adultos entendem essa opressão imposta pelo pensamento progressista, que o Renato explicou super bem aqui antes do almoço, sobre a nossa sexualidade, imaginem as nossas crianças. Se nós adultos, a gente fica confuso com relação a essa enxurrada de informação distorcida sobre a sexualidade dos seres humanos, imagine as nossas crianças. Sido usada para atacar e confundir principalmente a sexualidade das nossas crianças. Porque se eu confundo a sexualidade das crianças, eu já estou contribuindo para destruir ou nem permitir a construção de uma família. Se eu altero o entendimento da criança sobre a sua sexualidade, eu já estou ganhando a possibilidade de que nem vai surgir uma família, não vai ter procriação de filhos, não vai ter um entendimento harmonioso no lar. É uma sociedade, e a nossa sociedade é exageradamente sexual. E aí pode parecer para muitos pais cristãos que o melhor sobre esse assunto é não falar nada. Quanto menos se falar sobre esse assunto em família, é melhor para todo mundo, Marcão. Só que isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. É um ledo engano a gente acreditar que seu filho ouvirá menos sobre esse assunto só porque os pais nunca conversaram com ele sobre isso. Se o seu filho tem 5, 6 anos ou mais, ele já ouviu ou foi exposto involuntariamente a situações que envolveram imagens sexuais. Vou repetir: se o seu filho tem 5, 6 anos ou mais, com certeza, não preciso de dado estatístico não, eu tenho a certeza, a realidade que eu vivo aqui na nossa igreja, crianças de 6, 7 anos são expostas involuntariamente a situações sexuais, a imagens pornográficas, coisa que na minha época eu tinha que torcer para ter acesso.
Eu sou de 66. Para ter acesso a alguma coisa distorcida dentro da sexualidade, você tinha que se esforçar. Do que o vício em cocaína e maconha. O ser humano viciado em pornografia tem um prognóstico muito menor de cura do que alguém que está viciado em cocaína ou maconha. Para vocês verem o estrago que essa coisa, que a exposição de imagens sexuais distorcidas fazem na vida de um ser humano. Pais cristãos precisam falar sobre esse assunto com seus filhos. Por quê? O sexo foi feito por Deus. Se uma das nossas missões, a principal missão é a gente passar todos os valores do reino, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez de bom para a vida da gente, os pais precisam falar sobre tudo que está na Bíblia para os nossos filhos, para os seus filhos. Pais que ficam em silêncio sobre esse assunto vão deixar seus filhos reféns desse mundo perdido. Se você tem filhos aí com menos de 18 anos, se torna urgente que você fale sobre sexo com ele, antes que o mundo o contamine. Eu farei 56 anos de vida. O mundo inteiro pode ficar cor-de-rosa, que a minha sexualidade não vai mudar. Eu tenho 56 anos, Deus me fez homem, eu sou heteronormativo, falocêntrico, Ixé, nascido com vara. No hebraico não tem homem e mulher. No hebraico é Ixé e Ixá, nascido com vara, nascido sem vara. Então, quando vocês ouvirem esse papo, estou procurando uma varoa, já repreende na hora. Não tem esse negócio de varoa não, está amarrado. Deus ainda me colocou para nascer em São Gonçalo. Meus irmãos, eu não vou mudar a minha concepção de sexualidade nunca. Mas nossos filhos de 5, 6, 7 anos, eles correm um risco tremendo. São árvores que começaram a crescer ontem, elas não possuem raízes profundas. O mundo sabe disso. E aí qualquer vento de doutrina, de militância progressista, de igreja evangélica maluca, pode arrancá-los do projeto santo que é a família. Para piorar a história, antigamente a gente combatia só o mundo, agora a gente tem que combater pseudo-igrejas, pseudo-pastores, que infernizam a vida da gente, porque ensinam coisas erradas para os nossos filhos. Jesus, os discípulos discutindo para ver quem era o mais ungidão, quem vai ser o mais ungidão no reino dos céus. Jesus pega uma criança, traz para o meio deles e fala: se vocês não forem iguais a essa criança, vocês nem entram no reino. A nossa conversa termina por aqui. E aí Jesus vai discorrendo o capítulo 18, e aí nesse momento ele fala isso, que é assustador. E quando ele fala desses pequeninos, ele está com uma criança nos seus braços. Os teólogos dizem que a expressão no grego é criança, quase um adolescente, ou seja, já era um menino, um adolescente sim. Jesus fala: se vocês não forem iguais a ele, que se fizer algum desses pequeninos que crê em mim, melhor seria cometer suicídio. Sai dessa existência, é melhor. Jesus vai ter mais graça e misericórdia com você do que se você fizer algum tipo de violência contra uma criança. Você consegue imaginar como o justo juiz punirá os pedófilos, os produtores de filmes pornográficos? Como que Jesus vai punir os diretores de cinema, de teatro, de novela, de livros, que intencionalmente produziram cenas com distorções sexuais, sabendo que crianças iam acessar aquele conteúdo? Você consegue perceber como proteger nossas crianças de qualquer tropeço é importantíssimo para Jesus? Se é importantíssimo para Jesus, tem que ser importante para a igreja, tem que ser importante para os pais. Amém? A santidade, a coisa santa e bela que é o sexo criado por Deus. Então, em primeiro lugar, os pais precisam ter discernimento, urgência. Em segundo lugar, os pais precisam saber bem, conhecer bem, com segurança e profundidade, o que a Bíblia fala sobre sexo. É isso que eu pretendo fazer, se eu ainda tiver tempo, explicar para vocês. Hoje, fim de semana de treinamento, vai entregar isso de bandeja para vocês. E se vocês comprarem a revista lá de R$4, fica mais fácil ainda. O que a Bíblia nos ensina sobre sexo, que toda família cristã precisa saber? Gênesis 1, 27 e 28. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o sexo no Gênesis. Ixé e Ixá, um nascido com vara e outro nascido sem vara, um nasceu com pendrive e o outro nasceu com entrada USB.
Então, Deus criou o sexo. Macho e fêmea os criou. Tem algum outro sexo aqui? Tem alguma outra nomenclatura aqui? Quem criou o sexo é que tem a primeira e última palavra sobre sexo. Não é a ciência, é o Criador. Sejam férteis e multipliquem-se. Então, de maneira sábia e bela, Deus criou o homem e a mulher um para o outro. Estabeleceu órgãos sexuais para um, estabeleceu órgãos sexuais para o outro e fez tudo se encaixar direitinho. Eu ia fazer, mas não precisa fazer, né? Fez tudo se encaixar direitinho. A cópula matrimonial é a maneira mais profunda de união que o marido e a esposa vão ter um com o outro. Deus determinou que fosse assim, que seja assim. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5, vai falar que a cópula matrimonial, quando o marido está copulando com a sua esposa, isso se assemelha a Cristo e a sua igreja. Que é uma bênção. E a criança precisa saber isso, ela precisa ser desfrutada no casamento. Deus criou isso para ser disputado no casamento. Mas pastor, onde que está o versículo disso? Tem sempre gente que pergunta. O sexo é para ser disputado somente no ambiente matrimonial. Onde que a gente vê isso, pastor? Gênesis 2, 24. Deixará o homem, ou seja, Deus já parte do princípio que você virou homem, com H e I no final, homem, que nem lá em São Gonçalo. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Você só vai desfrutar dessa bênção maravilhosa depois que você tiver a condição de assumir um compromisso de amor e de responsabilidade com a sua mulher, com a sua esposa. Por mútuo consentimento, tá vendo? Não tem esse papo de dor de cabeça não. Existe Novalgina justamente para isso. Exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicar à oração. Isso se for de comum acordo. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. O único lugar na Bíblia que fala que você pode dar brecha para Satanás é se um casal casado cristão não cuidar da sua vida sexual. Vai dar brecha para Satanás. Então, a vida sexual ativa no matrimônio causa inclusive livramento espiritual. É algo tão abençoado que protege o casal contra os ataques de Satanás. Essas situações são completamente diferentes do que a gente ensinou para eles na Bíblia. Quando eles se depararem com um equívoco sexual, ou seja, um mal entendido sexual, se a palavra de Deus afirma que só existe homem e mulher, se a ciência confirma isso, afirmando igualmente que só existe homem e mulher, lamentavelmente, quando a gente passou por essa tragédia agora com uma pandemia, nos relatórios de óbito, aparecia o quê? Tantos homens e mulheres mortos. Por mais que um homem queira ser mulher, seu DNA será sempre DNA masculino. Por mais que uma mulher queira ser homem, seu DNA vai ser eternamente de mulher. Por mais que duas pessoas do mesmo sexo decidam viver juntas, só haverá vida, só vai nascer bebê, se ocorrer alguma relação heterossexual. Logo, é no mínimo um equívoco, um mal entendido, uma confusão sexual diante de Deus e diante da ciência, acreditar, afirmar, defender ou tentar viver uma sexualidade diferente do que foi definida por quem a criou. Mas aí, o que os nossos filhos vão fazer quando se depararem com isso aí? Pai, mãe, você precisa ensinar os seus filhos que eles devem orar por essas pessoas. Eles devem orar porque essa pessoa um dia entenda qual é a vontade de Deus, um dia encontre Jesus, reconheça o amor de Jesus, orar para que elas um dia, que Jesus toque no coração delas, para que elas se encantem por Jesus e por sua palavra. Então a primeira coisa é ensinar aos nossos filhos, quando eles se depararem com essas situações, chega em casa e fala: papai, aquele menino agora não é mais menino, agora é menina. Vamos orar por ele, bota o nome dele na lista de oração, vamos orar por ele todo dia aqui em casa, na igreja. Amém? Vamos orar? O Hélio e Felipe me perdoem, não sei quanto tempo que eu já avancei, mas eles vão me perdoar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tua criação, por tudo que o Senhor faz. A tua palavra diz que tudo é bom. O Senhor viu e falou que tudo era bom. E a gente te pede, Senhor, como pais, mãe, igreja, ajuda a gente a proteger as nossas crianças, ajuda a gente a ensinar para os nossos filhos a tua vontade, com urgência, Senhor. Por favor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê urgência sobre essas questões
E, Pai, Teu Espírito conceda-nos sabedoria, capacidade, criatividade, para que os pais passem isso para os seus filhos com delicadeza, com beleza, com encanto, Pai. Por favor, ajuda a Tua igreja, ajuda as Tuas crianças, ajuda os Teus jovens, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para o intervalo agora. Ilumina a gente para a gente ser a boca dele e não transmitir nada do nosso. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente te agradece por esse momento, meu Pai. A gente te pede, Senhor, roga, Senhor, pela sua misericórdia, meu Pai, pela sua graça, para que nesse momento o Senhor nos use, meu Pai, para passar o que o Senhor quer, meu Pai, somente o que o Senhor quer e nada mais. Que a gente seja luz para nesse momento para a igreja com os ensinamentos do Senhor. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. De Genéia, né? Começou a escrever motivo de oração, e aí incluía amigos, parentes, até filhos, né? E colocava no potinho. Gente, desculpa interromper, mas a gente precisa dizer que tem 2 carros aqui na vizinhança que está atrapalhando. É o KA-JH08C46. É um Versa. Versa é outro, né? É um K. E tem um Versa também, RJHOG01. Que estão aqui no condomínio atrapalhando alguém do condomínio. Carro preto. Carro preto e o Versa é prata. É um carro preto e o Versa é prata. Lembrando que a gente tem que abençoar a nossa comunidade, né? Se a gente quer trazê-los para a luz, a gente tem que mostrar a luz. Bom, então a gente a gente decidiu essa reunião de oração, e os motivos de oração a gente escrevia, dobrava o papelzinho mesmo, como se fosse surpresa, e a cada reunião de oração nossa, toda semana, a gente sorteava, tinha um dia na semana, né? A nossa reunião de oração tinha dia marcado e tem que ter. A gente aprendeu isso com o tempo. Dia marcado, a gente sorteava e orava. Eu lembro que uma das orações foi por filhos. E Deus agraciou, graças a Deus. Então, a gente... Você até usou a revistinha Nossa Fé, a gente comprava essas revistinhas da editora cristã e utilizava as lições, às vezes, no nosso culto doméstico. Doméstico. Quando se mostrou ali Nossa Fé, a gente comprava ela, na época. Então, isso foi passando. O trio nasceu, mesmo com esse rebuliço todo dos 3 nenéns, a gente viu que, cara, aquela era uma obrigação nossa para continuar a nossa aliança com Deus. Então a gente manteve a reunião de oração. Mas os 3, como é que vão participar? A gente continuava, cantava, louvava a Deus, orava e lia e conversava sobre o que a palavra trazia para a gente. Com eles às vezes no colo, às vezes dormindo, mas a gente seguiu com eles junto. Eles falaram, eu lembro que a gente não podia encostar na parede. Podia encostar na parede? Eu não lembrava mais disso. Você não lembra que papai, às vezes, aí comecei a lembrar, eles estavam encostadinhos na parede para tocar, aí o Felipe começava, vocês já viram o tio Charles encostado na parede? Por que você está encostado na parede? Filipinho fica encostado na parede na hora que toca para o Senhor, aí eles desencostavam. Eu lembro que eu falava na época, Felipe, para, Felipe, eles são só crianças, está parecendo o pai dos Jackson 5. Querendo montar a banda ali, obrigando todo mundo a ensaiar com perfeição. Não, é pro Senhor e tal. E hoje a gente lembra disso morrendo de rir. Mas é importante, desde cedo, aquele momento era sagrado. Era para Deus, estava cultuando a Deus. Não era brincadeira, pegar um instrumento para brincar, não. Nesse momento, esse instrumento é sagrado, louvor a Deus, e você tem que dar o seu melhor. Podia ser desafinado, mas faça tudo para o Senhor da melhor forma. A gente está isolado em família, mas não está. Então,
Daniel nosso se baseou no Claudinho, que faz parte da nossa célula, que ele tem todo o cuidado de mandar para a célula, para o grupo, as letras dos louvores que vão ser tocados, vão ser ministrados por ele na célula. Então Daniel hoje faz a mesma coisa, manda para o grupo da família as letras dos louvores que ele vai tocar na célula, para a gente já tocar e fazer o melhor para a célula dele e deles e para o nosso culto doméstico. E aí assim tem sido dessa forma. E aí no final o próprio estudo diz, né, o que mais falou seu coração. Então aí eles falam, né, escrevem. Aí pim, começa a pitar, aí a gente começa a ler. A mamãe disse que o que mais falou o coração dela foi não sei o quê. Papai disse, e a gente tem feito nesse formato. E tem sido assim, uma bênção. Na iluminação, a gente, não, mas peraí, lembra que Jesus, você tem a família, que você tem Deus, família, a escola, e aí sim, os serviços da igreja. Tudo para honrar a Deus. E nessa ordem mesmo, Deus, família. Então, sempre procure fazer o melhor. Se você em algum momento escorregou no estudo, o serviço da igreja espera. Mas graças a Deus tem sido uma bênção para a gente, em todos os aspectos. Que Levítico 26:3 e o 4 diz assim: se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita e as árvores do campo darão o seu fruto. Uma coisa assim que o Senhor tem falado muito com a gente é que a gente precisa fazer o investimento. E como nós não somos perfeitos, às vezes esse investimento é meio sacrificial mesmo, assim. Do jeito que a gente fala, parece que é sempre muito fácil, né? E não é. As fases vão mudando, a gente precisa estar antenado, a gente precisa estar mesmo sempre em oração. Eu digo que é conversar e agir, né? Que aí o Senhor responde. E aí a gente pode, de fato, buscar até novas informações, como a gente está tendo o privilégio de buscar hoje, informações vindas diretamente do Senhor para a gente. Hoje a gente tem muita facilidade em aprender, né, sobre a fase que o nosso filho está vivendo, né? A gente pode pesquisar e são discipulados, passam a ter uma vida de exemplo dentro de casa. Lembrando que a idade para o discipulado, a gente tem idade na igreja para discipulado, mas nós somos os primeiros discipuladores. Esse daí é nosso e é eterno, né? Não, agora ele está com discipulado, vou delargar. Não, nós somos e seremos sempre os primeiros discipuladores, né? É nossa responsabilidade por Deus. Ele vai chamar isso a nossa responsabilidade no final, né? A gente diz assim, eles começam a entender que qualquer fala, atitude ou até mesmo um serviço deve ser feito para glorificar o Senhor. Essa é a consequência. Eu que tenho para semear, que a Alexandra até teve aqui na igreja, dar uma palestra aqui pra gente. Li aquele antes até do Jonathan recomendar, depois o Jonathan recomendou, Faz Fracos, Deus Forte. Esse livro é incrível. E por fim, eu li o Como Flechas, que na verdade assim, é um testemunho, então assim, não é um livro teológico, então embora não seja assim de uma editora que a gente costuma recomendar, esse livro eu terminei de ler agora e ele fala muito sobre essa questão de preparar os seus filhos para serem lançados como flecha. Por essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos dá a todos de estar nesse final de semana de treinamento, que o Senhor encha-nos com o seu Espírito Santo, nos capacite a todos, meu Pai, para esse chamado que o Senhor nos deu de cuidar dessa herança que o Senhor nos proporcionou, que são os filhos, que são as crianças da nossa comunidade, meu Pai, para que elas realmente sejam flechas preparadas pelo Senhor e cuidadas e tratadas como nós nos caminhos do Senhor, para que a gente as lance, meu Pai, como o Senhor pede, e que elas sejam luz onde elas forem passar a vida, meu Pai. Te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado com a gente nesse dia. E agora nós pedimos pela vida da Alice, que o Senhor também use-a como instrumento nas tuas mãos, como instrumento de bênção para a vida da tua igreja, Senhor, que o Senhor a encha com a tua presença e que o Senhor também nos encha com a tua presença. Que seja bênção para a tua igreja, para as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Gente, boa tarde. Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre inclusão. Na verdade, esse tema assim, ele tem sido usado com mais frequência, talvez, né? Mas a gente vai ver assim, a visão cristã da inclusão, né? Como que Jesus incluía as pessoas e como que a gente pode fazer isso na prática. Eu queria ressaltar com vocês também que a inclusão ela não se dá apenas com crianças com necessidades específicas. Esse é um termo que eu vou usar bastante, né? Hoje em dia a gente não fala mais, pelo menos eu tenho dificuldade em falar aquela pessoa com necessidade especial. Todos nós somos especiais, todos nós temos necessidades especiais. Então, assim, eu vejo que algumas pessoas têm necessidades específicas, né? Então, é um termo que eu vou usar bastante aqui, talvez, com vocês. Os objetivos, então, da gente saber isso, né? Por que a gente precisa saber isso, né? A visão cristã da nossa, né? Da inclusão dessas pessoas. Jesus, lá em Marcos 16:15, ele falou, né? Vão e preguem o evangelho a toda a criatura. E quando a gente estuda o que significa a palavra toda, significa toda. Então, assim, não é só para as pessoas que a gente entende que estão entendendo o que a gente está falando. São aquelas pessoas que muitas vezes a gente julga também, que talvez não estejam entendendo, ou que, esse aqui talvez não saiba o que eu estou falando. A gente precisa pregar o evangelho para essas pessoas, para essas crianças também. Então, como a gente vai fazer isso, a gente vai ver daqui a pouquinho mais para frente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é a visão cristã da inclusão? A gente vê inclusão, a gente começa a perceber que tem em toda a Bíblia falando disso, né? Na verdade, assim, a deficiência, então, ela é uma condição humana, né, natural, que foi criada e permitida por Deus para que a sua glória se manifeste nessas pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades específicas. A gente vê isso em toda a Bíblia e ninguém melhor do que Jesus para a gente poder se espelhar e saber, perceber como que ele fazia isso, né? Então, a pessoa com deficiência, a gente percebe que ela tem o mesmo valor para Jesus do que qualquer outra pessoa. Não é, né? A gente sabe que Jesus foi lá, morreu por todos eles, por todas as pessoas. Então, assim, não é porque a gente julga que aquela pessoa não está entendendo, ou a gente julga que aquela pessoa não vai entender o que a gente está falando, que não seja tão importante para Jesus quanto qualquer outro ser humano, né? E a pessoa com deficiência, ela também precisa receber Jesus para sua salvação. Como que ela vai receber Jesus? Pela fé dos pais? Não, ela precisa ter um encontro real com Cristo também, para poder entender quem é Jesus, o que Jesus fez por ela. E o nosso papel enquanto igreja, a gente vai falar disso também, é falar de Jesus para essas pessoas. Ali mesmo, e por conta da decadência espiritual do local, né? E por conta disso, então, assim, como ele foi desprezado, foi rejeitado, ele se tornou um homem de dores. Se vocês começarem a observar, assim, cada vez que vocês possam ler os evangelhos, vocês vão ver, Jesus ia atrás dessas pessoas excluídas e rejeitadas. Ele ia atrás do coxo, ele ia atrás do cego, ele ia atrás do manco, do surdo, ele ia atrás do louco, do endemoniado. Então, assim, você percebe, muitos deles também passaram por Jesus e Jesus parava o que ele estava fazendo para dar atenção àquela pessoa e trazer a cura. Pregar o evangelho e trazer a cura, como a gente já viu aqui. Então, assim, até a pregação da palavra, né, antecede a cura. A gente percebe isso. Primeiro ele fala sobre a fé, sobre, né, o que precisa ser falado, e depois ele traz a cura. Então, assim, a gente vê que Jesus, ninguém melhor do que Jesus para a gente poder se espelhar, né, imitar, para poder falar com essas pessoas. Com necessidades específicas aqui, e muitas vezes eu bato nessa tecla, essa é uma questão que a gente não sabe como lidar. Por que a gente não sabe como lidar? Porque nós fomos treinados com os olhos carnais do pecado, de olhar para aquele deficiente que está lá no cantinho, de olhar para aquele autista, aquele surdo,
Enfim, são inúmeras condições que a gente pode encontrar no nosso caminho e falar, e a tendência é rejeitar. Não vou falar com ele porque ele não me dá atenção, não vai dar o retorno, não vou falar com ele porque eu não sei. E aí fica nessa questão, né? Mas enquanto igreja a gente tem recebido essas famílias, tem recebido essas crianças, e a gente precisa aprender como falar com essas crianças, como falar com essas famílias. Gente, não é nem um bicho de 7 cabeças. A gente vai ver isso daqui pra frente, tá? Ou, enfim, qualquer pessoa com necessidade específica, você também acaba rejeitando a família toda. Porque onde não cabe o meu filho, pra que eu vou ir? Né? Eu fico imaginando quantos pais, mães aqui deixaram de vir à nossa igreja porque a gente não tinha uma estrutura básica para poder receber os filhos. Ou porque uma coisa muito grave que já aconteceu aqui e em outras igrejas também é a questão da rejeição. Né? Como que eu posso direcionar o meu olhar? Como eu já falei, nós somos treinados a vida inteira para olhar para aquela pessoa, muitas vezes com preconceito, muitas vezes com olhar de, olha lá a criança gritando, cadê a mãe dessa criança que não faz ela parar? A gente não sabe da condição que essa família está passando, não sabe se a criança tem alguma condição específica que não permite que ela fique quieta durante o culto, que não permite aí os pais têm que sair. Vou deixar de assistir a palavra e ter que sair porque eu não consigo ficar, enfim, a criança gritando, enfim. Então esse olhar a gente, a partir de hoje, vamos tentar começar a enxergar um pouquinho diferente. Será que aquela criança que está gritando, muitas vezes já aconteceu aqui, a gente sabe, o pastor Henrique fala muito, não, é o jeitinho dele louvar, tá ótimo. Porque as pessoas vão entender que aquela criança, aquela pessoa não consegue talvez parar, né? Falou de várias formas, ele está nos despertando para isso nesse momento. E aí assim, ter empatia, né? Pastorear, cuidar e servir. A gente precisa servir essas famílias, né? Louva a Deus pela vida aí do Ministério de Serviço, que serve a gente tão bem, tão bom, né? A gente chegar aqui, tá tudo pronto, a gente não tem trabalho nenhum, a cadeira tá no lugar, o banheiro tá limpo, o lanchinho tá pronto. Então a gente precisa servir também, não é? E é aquilo que eu falei, não é servir só o amiguinho que você se dá bem na célula, não é ajudar a isso, é servir direcionando o olhar mesmo, olhando onde é que tem esses pais. Eu quero chamar para conversar, quero tomar um café com esses pais, com a família. Isso é bem importante. A negação. A neuropediatra, quando deu o pré-diagnóstico do Nicolas, ela falou assim, ele tem todas as características do autismo. E eu saí de lá com raiva da mulher, eu falei, não é. O Felipe também falou, não é. E aí, nesse momento, se a gente não estiver muito bem ancorado em Jesus, o casal se perde, o casal briga, o casal, né? Porque aí depois vem a aceitação da mãe. Depois, principalmente da mãe, tá, gente? A mãe aceita, vira uma leoa, quer defender o filho, quer ir atrás das terapias, quer ir atrás disso e daquilo. E o pai, não cristão, muitas vezes se acomoda. Ela, não vou. Aí ali há uma ruptura do casal, desestrutura a família toda e acaba muitas vezes em divórcio. Buscou tudo, fez o que tinha que fazer, fechou o diagnóstico. Quando fecha o diagnóstico, aí acontece essa desconexão também. Fechou o diagnóstico, né? Como eu falei, a mãe toma a frente de todas as coisas, geralmente, e o pai vai embora. Maravillosos. Pasear por la orilla, en parte echar una larga siesta. Es todo tan emocionante. Finalmente llega el gran día. Preparas tus maletas y allá te vas. Varias horas después, la carretera se corta y comienza un sendero lleno de pinos que se adentra en un bosque. Bienvenidos a la montaña. A la montaña. Pero si llega al mar. Y aunque te lleva algún tiempo asumirlo, comienzas a pensar que no has llegado a un lugar tan horrible. Simplemente es diferente.
Porque si te pasas la vida quejándote de que nunca llegaste a ir a la playa, puede que nunca tengas la libertad para poder disfrutar de todo lo especial que tiene la montaña. Então, assim, a gente precisa colocar as lentes de Jesus, né, para poder enxergar, né? Como diz ali, Deus não vê a limitação, Deus vê a essência. Como eu falei, não é a limitação que define a pessoa, não é isso. Lá em 2 Samuel tem a história de Mefibosete, que Davi, ele pergunta, né, pergunta lá para o servo se ainda tem algum parente de Jonatas, né, para que ele trate com bondade, devido à amizade. Aí a gente pode ler assim: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, que era o servo, né? Ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Mas eu comecei a perceber que ele era muito detalhista. Ele olhava muito assim para furinho de tampa de caneta, sabe? Ele ficava meio que analisando. Enfim, tive essa sensação, né? Muitos detalhes, assim, a gente chamava pelo nome e ele não respondia. Óbvio que com o primeiro filho é um pouco mais difícil, porque você não sabe o que é da personalidade da criança ou o que é realmente alguma questão, né? E aí eu comecei a perceber que ele não olhava nos meus olhos quando ele mamava. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele, desde bem pequenininho, saiu da minha barriga, a primeira coisa que ele olhou para o hospital foram as luzes. E ele teve hiperfoco em luz assim quando eu era bem novinho, muito engraçado. Então eu ficava com a pulga, mas depois passava. Aí começou a vir, assim, 1 ano e pouco não falava mamãe nem papai. E aí eu comecei, né, eu acho que tem alguma coisa errada, comecei a achar que ele era surdo, como eu falei aqui. E nisso começou a busca. E aí passei por todos aqueles processos que eu falei pra você, o luto, a negação, enfim. E aí a gente começou 1 ano e meio, 1 ano e 9 meses. Quando eu voltei da casa do meu pai, eu comecei a pedir ajuda. Eu falei: gente, eu preciso de ajuda. Até na época foi a minha discipuladora, a Bibi, né? E eu falei: Ana, me ajuda, que eu acho que o Nicolas tem alguma coisa. O Nicolas tem. E aí ela foi, me ajudou, corremos atrás. Tivemos a primeira entrevista com uma fono, que ele não falava, né? E aí a fono falou assim: não, isso aí é porque você é muito rígida, você, não sei se você sabe, mas eu vim lá do Rio Grande do Sul, né? Então assim, gaúcho tem fama de ser bravo. Aí fala: não, eu acho que você é muito rígida na criação, se solta, tenta brincar, não sei o que. Aí fui eu lá me reinventar para poder tentar fazer a criança brincar e falar. Retiro de 2019. E nesse retiro a Ana me falou assim: Alice, na terça-feira a gente tem a oração pelos enfermos, né? A gente ora pelos irmãos que tem um diagnóstico que já não adianta mais nada, que é aquele diagnóstico final, né? E os pastores oram pela cura. Os pastores presbíteros oram pela cura. Você não quer levar Nicolas, não? E na época eu estava liderando célula, eu não podia deixar a célula. Sei que Felipe levou ele para a oração. Eu lembro que eu estava no quarto com Bruna. Era eu, Nicolas, Bruna e Vitor. E Nicolas não interagia com o Vitor. Vitor é um pouquinho mais velho que Nicolas, ele não interagia. Quando foi para a oração, e ele fazia também uma coisa importante, ele fazia circuito, aquela rampinha que tem na cantina lá do retiro, ele ficava subindo e descendo aquilo o dia inteiro, se deixasse, né?
E ele, bom, foi para a oração. No mesmo dia da oração, que foi uma terça de manhã, ele chegou no quarto e ele sentou do lado do Vitor para ver o que o Vitor estava fazendo. Eu olhei para ele e falei: meu filho, não faz isso, gente, o que está acontecendo? Né? Eu não participei da oração, mas eu sabia que Deus podia fazer todas as coisas. Amém. E aí ele falou alguma coisa, falou assim: papel amarelo, tinha algum papel amarelo lá na cama da Bruna. E eu falei, aí eu olhei de novo e falei: gente, tem alguma coisa acontecendo. Aí, enfim, acabou o retiro, a gente foi para casa na quarta-feira. Quando chegou na quarta-feira, ele começou a chamar a gente para brincar, coisa que ele nunca tinha feito na vida. E eu fiquei assustada, porque eu falei: gente, eu até mandei uma mensagem para o pastor Henrique, falei assim: que criança é essa que vocês me devolveram depois da oração? Aí eu falei: ele tá, sei lá, uns 70% melhor. Ele chamava a gente para brincar, ele não sabia, ele não conseguia falar, porque ele tem problema na fala mesmo, mas ele puxava a nossa mão para brincar. Eu falei: gente, que criança é essa? E então o pastor Henrique falou assim: Alice, a gente acredita no 100%. Traz ele aqui na quinta-feira da reunião de oração, que a gente vai orar por ele de novo. Foi até Marcão, né, que orou por ele. Orar, e a consulta era na segunda-feira seguinte, a consulta para fechar o diagnóstico de autismo. Sei que oraram por ele novamente aqui na quinta-feira. Enfim, outra criança em casa que eu nem conhecia, eu tinha que me adaptar de novo. Chegou na segunda-feira, eu relatei tudo para a médica, as melhorias dele, né, nessa semana. E ela falou assim: não, então a gente descarta completamente a possibilidade de autismo e vamos pensar em outra coisa. Eu falei: tem certeza? Ela falou assim: sim, ele não aparenta mais ter as características, então a gente vai tentar ver outro TDL, que é transtorno do desenvolvimento da linguagem. E assim, mal sabe essa médica como Deus usou a vida dela para comprovar que ele realmente tinha feito um milagre naquele retiro. Amém. Então assim, um sábado inteiro com sede da palavra de Deus. Como que presente do céu foi esse dia estar aqui com vocês. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, que o Senhor multiplique tudo que Ele falou nesse dia para a gente, que sejamos bênção para outras pessoas. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor, nosso coração está alegre, está em festa. Queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor, reconhecer que o Senhor é bom, que o Senhor é gracioso. Não merecemos nada disso, mas o Senhor insiste em nos amar. Muito obrigado por isso, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. E por favor, Senhor, faça com que essas informações se transformem em vida, em bênção para outras pessoas. Amém. Toda árvore que dá fruto para abençoar o outro. Então faz assim na vida da gente, na vida da Igreja Oceânica. Abençoa todas as famílias da Igreja Oceânica, que sejamos bênção para todas as famílias da terra. Senhor, por favor, nós pedimos isso, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, queridos.